Os seus pensamentos, eles estão na terra ou eles estão no céu? 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. Olá, meus queridos irmãos, povo de Deus que também está se preparando aqui junto comigo no canal para a breve volta de Jesus. Tudo bem com vocês? Para mim é um prazer e uma alegria estarmos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus e no final juntos orarmos. E se o Espírito Santo tocar o coração de você no vídeo de hoje, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe também seu like, porque isso tudo é muito importante para o crescimento do canal. E vamos juntos espalhando essa mensagem para o mundo todo. Queridos irmãos, Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o 4, um texto poderoso, fala sobre onde deve estar os nossos pensamentos. E se você puder ler, leia junto comigo. E diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E por quê? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Amém, queridos irmãos? Dê um glória a Deus por esse texto maravilhoso que nós acabamos de ler aqui de Colossenses. Meus queridos e amados irmãos, o texto vem nos ensinando claramente que nós, os que fomos ressuscitados juntamente com Cristo Jesus, se nós, os discípulos dele, que decidimos morrer para a vida de pecado, que decidimos nos batizar e agora começar uma nova vida. E essa nova vida é uma vida ao lado de Cristo Jesus. E depois que nós ressuscitamos com Cristo Jesus, porque antes de conhecermos a Jesus, antes de entregarmos a nossa vida a Jesus, nós éramos considerados mortos. Mortos espiritualmente. Mas agora que nós conhecemos a Jesus, agora que entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos vivos. E vivos para uma nova vida. E nessa nova vida, queridos irmãos, diz o apóstolo Paulo que nós devemos buscar as coisas lá do alto e não as coisas aqui da terra. Devemos pensar nas coisas do céu e não nas coisas aqui da terra. Porque agora nós morremos para esse mundo de pecado. Meus queridos irmãos, o fato é, nós precisamos crescer espiritualmente. E nesse crescimento, a cada dia que se passa, a cada semana que se passa, a cada mês que se passa, a cada ano que se passa, nós temos que pensar cada vez mais nas coisas lá do céu e cada vez menos nas coisas aqui da terra. Nós temos que buscar cada vez mais as coisas lá do alto e cada vez menos buscar as coisas aqui da terra. Mas em muitos casos o que acontece em grande maioria da parte dos cristãos é o contrário. Ao invés de nós buscar cada vez mais as coisas do alto e pensar cada vez mais nas coisas do alto, nós buscamos cada vez menos as coisas do céu e cada vez menos pensamos nas coisas do céu com o decorrer dos anos que se passam depois que entregamos a nossa vida a Jesus. E eu falo isso com toda a autoridade, porque eu passei por isso, porque eu vivo isso. Já fazem 8 anos que eu entreguei a minha vida a Cristo, queridos irmãos. E nesses 8 anos, quando eu entrei na igreja, eu buscava muito a Deus, eu pensava muito em Deus, muito nas coisas do alto. E conforme os anos foram passando, ao invés disso aumentar dentro de mim, ao contrário, diminuiu. Hoje eu penso muito pouco nas coisas do alto. Hoje eu busco muito pouco as coisas do alto. E eu comecei a refletir, mas isso está errado. Eu tinha que estar crescendo cada vez mais. Eu tinha que estar buscando cada vez menos as coisas desse mundo. Os prazeres desse mundo. E pensando cada vez mais na volta de Jesus. Pensando cada vez mais como vai ser lindo morar ao lado de Jesus. Ao lado de pessoas, familiares, pessoas que nós conhecemos, que já se foram. E que
acreditamos que um dia ressuscitarão para viver ao lado de Jesus Cristo também. Pensar cada vez mais como vai ser lindo e perfeito viver num mundo no qual não vai ter mais morte, no qual não vai ter mais tristeza, do qual não vai ter mais doença. As pessoas serão perfeitas, as crianças nascerão com saúde, as pessoas já não mais envelhecerão. Não precisaremos ficar vivendo nessa ansiedade de que algum familiar nosso vai morrer logo em seguida. Quando nós paramos para pensar nessas coisas? Eu faço essa pergunta para você porque eu também fiz ela para mim e tenho feito todos os dias. Quanto do nosso dia nós pensamos nas coisas lá do alto? Faça essa pergunta para você. Quanto do seu dia você pensa nas coisas do alto? Você acorda pela manhã, você trabalha, você estuda, você faz os seus afazeres do seu dia a dia e de noite você dorme. Durante esse dia, o quanto você pensa nas coisas do céu? Isso é importante de nós refletirmos, queridos irmãos. E deveríamos refletir todos os dias nisso. Eu costumo sempre falar isso aqui no canal. Olhe para trás e veja o seu crescimento. Há quanto tempo você está na igreja? Há quanto tempo você entregou a sua vida a Jesus? Como era a sua vida lá atrás? E como está a sua vida agora? Você cresceu? Você parou de crescer? Você morreu espiritualmente? Você está morno? Você está frio? Ou você está quente, como nós cristãos deveríamos estar nesse momento? Queridos irmãos, não vai adiantar nada nós irmos só na igreja. Não vai adiantar nada nós fazermos bonitinho para as outras pessoas, falar bonito para os outros, evangelizar as outras pessoas, falar do amor de Jesus. Isso tudo é importante, é claro que é importante. Mas quando estamos sozinhos, como é quando estamos sozinhos? Na nossa casa, ou na rua, ou no trabalho? Os nossos pensamentos estão aonde? Estão em Jesus? Estão no novo céu e na nova terra? Estão em estudar a Bíblia? Estamos pensando em buscar o quê? As coisas do céu ou as coisas dessa terra? Estamos presos a vícios dessa terra? Estamos lutando contra eles? O que acontece quando estamos sozinhos? É quando estamos sozinhos que nós vemos se somos cristãos, que nós vemos se estamos em crescimento. Porque pecadores todos nós somos. Eu sempre falo isso no canal e vou sempre falar. Mas há uma diferença entre os pecadores que estão buscando a salvação, que estão buscando o arrependimento, que estão buscando o crescimento, daqueles pecadores que não estão nem aí. Ah, eu sou um pecador mesmo, eu falho, eu vou pecar, eu vou cair. Começa a dar desculpa. Não busca mais estudar a Bíblia, não busca mais estar de joelho diante de Deus, não pede, não clama a Deus por arrependimento, não clama a Deus por ajuda, não tem o seu momento de comunhão, ora de qualquer jeito, só acorda e dá uma oradinha de qualquer jeito, estuda a Bíblia de qualquer jeito só para dizer que estudou. Esse tipo de comunhão, com certeza a pessoa não vai querer realmente pensar nas coisas do alto, não vai ter prazer nas coisas do céu, não vai buscar as coisas do céu. E eu falo isso porque eu já passei por tudo isso. Nesses 8 anos, tudo isso eu já passei e ainda luto contra isso. Mas eu entendo que a comunhão rasa não nos leva a lugar nenhum. Temos que decidir em qual lado estaremos, o que vamos fazer. Para conseguirmos, queridos irmãos, pensar nas coisas do alto, como aqui diz, onde nós lemos em Colossenses 3, e buscar as coisas do alto, precisamos ter uma comunhão mais profunda. Precisamos nos decidir entregar a nossa vida a Jesus, orar mais, estudar mais, estar cada vez mais envolvido com as coisas de Deus, porque senão não vamos conseguir, vamos cair.
O diabo vai nos derrubar. Ele vai ter êxito sobre nós. E vamos ficar presos nas coisas desse mundo, nos prazeres desse mundo, olhando somente do céu para baixo. E tudo que eu falo aqui para vocês, queridos irmãos, é aquilo que eu passo. Eu peço para Deus para que eu consiga transmitir isso para vocês. Eu peço para Deus que Ele me use para que eu consiga passar isso que eu vivo também para vocês. Porque eu sei que a grande maioria das pessoas também passa por isso. Nós precisamos admitir que nós amamos esse mundo, que gostamos desse mundo. Nós precisamos admitir isso. A nossa cabeça está aqui na terra. Na maioria dos crentes, na maioria dos cristãos, daqueles que entregaram a vida a Jesus, a nossa cabeça está aqui na terra. Os nossos pensamentos estão cada vez mais em casas, em carros, em roupas, em eletrodomésticos, em redes sociais, em celular, em internet, em dinheiro, em impureza da carne, em imoralidade, prazeres carnais, contas para pagar. Vivemos num mundo de correria. E o diabo sabe muito bem o que fazer para prender os cristãos. Mas precisamos sair desse círculo vicioso. Precisamos sair dessa prisão na qual o diabo coloca diante de nós. Ah, eu preciso estudar, eu preciso fazer faculdade, preciso me formar, preciso trabalhar, preciso pagar conta. Será que precisamos disso? Com certeza, precisamos de tudo isso. Mas onde está Jesus em tudo isso? O que fazemos no nosso tempo livre? Ah, eu já trabalhei demais. Eu já estudei demais, agora eu preciso do meu momento. Preciso descansar. Vou assistir uma coisa que eu gosto, vou fazer algo que eu gosto. Não estou dizendo que isso é um problema. Mas durante o tempo livre que nós temos, tirando o trabalho, tirando os estudos, o tempo livre, o tempo vago, quanto desse tempo nós damos para Jesus? E quanto desse tempo damos para os nossos próprios interesses? Pergunte isso para você. Estamos dando mais tempo para as coisas do mundo e menos tempo para as coisas espirituais? E aí depois, quando caímos em pecado, nós damos a desculpa. Somos fracos. Somos pecadores. Vamos pecar sempre. E estamos sempre dando as mesmas desculpas. Mas claro, não nos alimentamos daquilo no qual deveríamos nos alimentar. Tiramos 2 horas para os prazeres desse mundo e 15 minutos, meia hora para as coisas de Deus. O que mais está enchendo o nosso coração? Aquilo que mais nós alimentarmos, mais vai vencer na nossa luta. Nessa luta, se eu me alimentar mais do mundo vai estar em mim. Se eu me alimentar mais do espiritual vai estar em mim. O que mais estamos alimentando em nossa vida? Aquilo que vai fazer com que pensemos no céu e busquemos as coisas do céu? Ou aquilo que faz enchermos da carne e buscarmos mais as coisas da carne desse mundo? Queridos irmãos, eu quero trazer essa visão para vocês. A visão da palavra de Deus. É a Bíblia quem fala isso, não sou eu, queridos irmãos. Estamos nos aproximando da volta de Jesus. Nós dizemos isso todos os dias. Jesus está voltando. Jesus vai voltar em breve. Mas o que estamos fazendo? O que estamos fazendo para o avanço dessa obra? Estamos nos preparando realmente para a volta de Jesus? Estamos prontos para a volta de Jesus? Estamos quentes? Se nós realmente pensássemos que Jesus voltaria em breve, nós estaremos fazendo tudo por Ele. Se realmente nós soubéssemos que Jesus vai voltar daqui a 1 ano, nós abandonaríamos tudo e focaríamos no estudo da Bíblia e ficar quente, nos arrepender dos nossos pecados para estarmos preparados. Realmente nós não cremos de todo o nosso coração que Jesus vai voltar em breve.
Porque senão estaríamos diligentemente nos dedicando à obra, ao estudo, à preparação, a clamar pelo Espírito Santo, assim como os discípulos de Jesus fizeram quando entenderam o chamado. Estamos mortos espiritualmente, estamos mornos espiritualmente e precisamos acordar. E por isso eu criei esse canal aqui, queridos irmãos, para nos prepararmos, para nos reavivarmos, para estarmos em pé quando Jesus voltar, para ajudarmos as pessoas, para levarmos a mensagem. Não só no YouTube, não só no WhatsApp, não só no Instagram, no Facebook, mas as pessoas que precisam. E agora nós vamos orar juntos, queridos irmãos. E se você também tem esse desejo de pensar mais nas coisas do alto, buscar mais as coisas do alto, ore junto comigo. E creia que Deus estará ouvindo e atendendo a sua oração. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Pai. Muito obrigado pela palavra de hoje, Pai. A palavra de hoje, Senhor, nos ensina que devemos pensar mais nas coisas do alto, buscar mais as coisas do alto. E muitas vezes nós fazemos ao contrário. Conforme o tempo vai passando, nós, ao invés de esquentarmos mais, vamos esfriando. E isso está errado, não deveria acontecer. Que o Senhor habite em nós e mostre-nos para nós que precisamos entregar mais da nossa vida a Ti. Precisamos buscar mais o Espírito Santo, deixar de amar esse mundo de pecado, Pai. Eu imploro, eu peço e eu clamo por cada irmão que está aqui comigo, que o Senhor nos reavive a nossa fé. Que nós realmente acreditemos que o Senhor está voltando e possamos entregar tudo a Ti, Pai. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, se vocês gostaram da mensagem de hoje, se o Espírito Santo tocou o coração de vocês, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe, porque tudo isso é muito importante para o crescimento do canal. Também considere se tornar um membro aqui do canal, queridos irmãos. Nós já estamos abertos aí com um clube de membros. A partir de R$ 7,99 você pode se tornar um membro e abençoar essa obra para levarmos essa obra adiante. Fazendo isso também, você pode entrar em contato comigo e você receberá uma Bíblia missionária. Então, queridos irmãos, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo da hora. Fiquem todos com Deus.